pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui no Clube do Livro para falar sobre um livro muito interessante que eu recomendo a leitura para vocês e que, se vocês quiserem, vocês também podem fazer a leitura e depois vir compartilhar suas ideias a respeito dele nos comentários e a gente vai construindo um diálogo sobre as ideias nele contidas. É um livro de Byung-Chul Han. E o nome do livro é Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. É esse livro aqui. Eu finalizei a leitura dele e veio compartilhar com vocês algumas impressões. Antes de eu colocar aqui as minhas impressões para vocês, eu vou colocar aqui a leitura do sumário, colocando os principais tópicos que o autor construiu para discutir a temática. Então, o sumário é organizado da seguinte forma: a crise da liberdade, poder inteligente, a toupeira e a serpente, biopolítica, o dilema de Foucault, a cura como assassinato, choque, o amável grande irmão, capitalismo da emoção, gamificação, big data, para além do sujeito, idiotismo. A partir dessas construções, o autor ele vai abordar como o neoliberalismo, dentro desse contexto de neoliberalismo, surgem novas práticas de poder, ou também novas técnicas de poder, que fazem com que o indivíduo ele seja o seu próprio explorador. Existe a construção aí de uma condicionalidade, de condicionalidades para que não haja mais a utilização das técnicas do poder disciplinar nem do poder soberano, mas sim de um poder que ele chama de poder inteligente. O poder soberano ele estava mais ligado à gestão de populações e fazer com que houvesse aí a expropriação de bens, de coisas, de pessoas pelo soberano no estado monárquico e também o suplício de diversos dos insurgentes contra o regime. E o poder soberano então não se preocupava com os corpos necessariamente ou com as mentes. Daí você tem um poder disciplinar que surge ali com o capitalismo industrial, com essa preocupação da gestão mais de corpos. E essa gestão de corpos, você vai fazer com que haja um treinamento desses corpos, e uma necessidade de que esses corpos estejam vivos e produtivos. Mas há uma compartimentalização dos sujeitos, dos sujeitados, das pessoas submissas a determinados pontos. Então, existem as pessoas na fábrica, na escola, existem as pessoas no quartel. Então, existe essa compartimentalização dos espaços de adestramento, digamos assim, ou de disciplina, nesses espaços de disciplina. E as pessoas, então, elas são organizadas, tanto o seu corpo também como sua mente, são organizadas para que haja ali uma funcionalidade e produtividade diante do regime econômico. Só que a forma como é organizada essa doutrinação disciplinar, ela tem uma certa limitação em relação ao poder inteligente, porque ele não há como a pessoa, como aquele que domina, ter uma garantia de como está a sua mente, de como está organizada a sua mente. Ela vai te avaliar pelos seus atos externos, mas o seu interior, a sua forma como você está interiormente, ela não é muito passível de aferição objetiva, porque ali dentro daquele controle de corpos, o que interessa é o resultado final da disciplina, que você siga as ordens e produza conforme é esperado de você. No poder inteligente, isso vai ser muito diferente. Ele é característico, então, desse capitalismo que o autor vai chamar de consumo, o capitalismo da emoção, o capitalismo informacional, ou também dessa situação que nós vivemos hoje dentro do neoliberalismo, em que você constrói ferramentas, essas novas ferramentas, em que você possibilita aferir essas condições subjetivas do sujeito. Em muitas, há a possibilidade, então, de você perceber as características psicológicas das pessoas. E muitas vezes, através de diversos atos imperceptíveis para a gente no plano da consciência, também perceber ali características dentro do nosso inconsciente, através da correlação de dados por meio de uma inteligência artificial. E essas ferramentas
do poder inteligente, então, estão mais linkadas a uma gestão das mentes, dentro de um contexto social em que há a valorização, a comercialização da atenção, a comercialização das nossas características, a comercialização dos nossos interesses, a comercialização até de produtos digitais, né? Então, dentro desse novo ramo, ou essa nova forma de organização do capital, há toda essa inserção da necessidade desse controle psicopolítico, ou desse controle das nossas mentes, né? O autor coloca psicopolítica justamente no sentido de colocar quais são os instrumentos que são organizados para organizar uma política das mentes, organizar uma política das psiques. E aí esse novo poder ele vai se mostrar muito diferente dos anteriores, né? O poder disciplinar e o poder soberano não estavam muito interessados em fazer essa gestão de mentes, e eles se mostravam mais opressivos, repressivos, e o que interessava era o comportamento objetivo. Já nesse poder inteligente, há ali uma afabilidade, uma geração de dependência, porque o que se busca é gerar justamente essa maior atenção possível aos meios digitais, aos meios e criar com isso uma dependência desses meios digitais para que se assegure aí uma garantia da sua imprescindibilidade para a vida, né? E com isso a gente percebe a construção de ferramentas como smartphone, redes de computadores mais ágeis, mídias sociais. Hoje em dia a gente já pode falar de uma inteligência das coisas, né, em que você vai atrelar aí a internet e a sua própria casa a diversos eletrodomésticos, ou também não precisa ser nem eletrodomésticos, mas sensores que existam dentro da sua casa, que vão metrificar, quantificar diversos dados que existem dentro do seu ambiente, seja no seu ambiente doméstico, pode ser também, assim como no ambiente de trabalho, caso a pessoa trabalhe fora, esses sensores também podem ser colocados, e esses dados que são obtidos, eles podem ser monetizados, vendidos e depois metrificados, avaliados, escalonados, qualificados para depois serem revendidos para outras empresas conforme os interesses que elas possuam de influência sobre determinado público. Um exemplo claro que nós temos hoje que foram nas eleições no Brasil de 2018 e nas eleições de 2022, o que é chamado de microtarget eleitoral. Como assim, microtarget eleitoral? Você consegue selecionar públicos específicos para que são mais receptivos às mensagens que você deseja passar. Além disso, você consegue formatar a sua mensagem conforme a estruturação das mentalidades de determinadas pessoas. E como você conseguiu estruturar essa percepção dessas mentalidades? Como você conseguiu perceber como essas mentes funcionam? Justamente por meio da coleta de dados. Se a gente tem uma noção, existem diversos aplicativos que até a ordem que nós clicamos no nosso teclado do celular são dados que são recolhidos para serem objeto de classificação. As pessoas não são identificadas, mas esses metadados são utilizados para fins de monetização e perceber como essa coletividade funciona. Então, não há essa individualização, mas essa coletivização permite que haja essa estruturação. Você não é identificado como sujeito JAB, mas você é identificado como a sua idade, seu sexo, a sua localização, os seus níveis de interesse, o que você mais clica, o que você menos clica. Tudo isso é correlacionado, mesmo que você não seja pessoalmente identificado, isso é correlacionado e vendido. Com essa construção de um Big Data, né, e com essa inteligência artificial que consegue fazer toda essa classificação, as pessoas conseguem um acesso muito grande à psique das pessoas. Porque existem movimentos involuntários, até os movimentos dos nossos olhos são utilizados para fins
são utilizados para fins de percepção de como nós estamos interagindo dentro do celular. E com isso, os movimentos faciais são percebidos. Cada vez mais os sensores se tornam mais qualificados, mais organizados para captar cada vez mais e cada vez mais dados que possam ser metrificados, que possam ser quantificados e, quando reunidos, organizados e classificados, então ferramentas para se estruturar um pensamento sobre o comportamento coletivo. E não só sobre o comportamento coletivo, mas também sobre a psique coletiva e também individual de certas classes para fins, de estruturação aí econômica e também de domínio das mentes das pessoas. E com isso se constrói ferramentas que possuem influência sobre o próprio inconsciente das pessoas. Além de ter influência sobre o consciente, se consegue então uma influência sobre o inconsciente. O que é esse inconsciente? São aquilo que vem até nós como necessidades, como desejos, como intuições. São aquelas sensações que nós recebemos e não sabemos de onde vêm. Muitas vezes, nosso inconsciente determina as nossas escolhas sem que nós percebamos um produto, uma cor, ou uma atitude, uma estrutura. Então, o inconsciente ele pode ser muito influente sobre vários âmbitos da nossa vida que nós conscientemente não percebemos. E com o domínio sobre o inconsciente, consegue-se então fazer com que uma pessoa ou um grupo populacional seja direcionado a fazer escolhas que não detêm o controle para dominar a si mesmo. Então, com esse domínio do inconsciente, acaba-se chegando aí a uma precarização, a uma destruição do livre-arbítrio, a uma fragilização cujo grau a gente não compreende em sua totalidade, da possibilidade da liberdade de escolha. Então, isso é um perigo muito grande que nós percebemos dentro desse novo capitalismo informacional que surge a partir de fins da década de 70 e que, por vezes, não estamos cientes do quão vulneráveis estamos a essas situações. E esse capitalismo informacional, ele se apresenta afável, Ele não se apresenta como um agente opressor. Ele vai garantir que suas necessidades sejam observadas, que você se manifeste, que você tenha todas as possibilidades de se expor, e expor a sua vida, expor seus interesses, expor seus medos, expor os seus desejos, os seus sonhos, para que dentro dessa exposição exacerbada, dentro dessa exposição sem limites, seja possível cada vez mais captar quem você é. E a partir disso, construir ferramentas para ditar no futuro quem é necessário que você seja. E com isso, há uma criação de ferramentas, como, por exemplo, a exploração das emoções. Se vende emoções, se vende vivências, se vende, então, uma performance da vida, que não é a própria vida, mas sim uma imitação sem perigo, uma imitação sem riscos, uma imitação sem negatividades do que é real. Vende-se, então, um consumo da própria performance da vida e, então, se passa por emoções, se faz todo o movimento por se passar por essas emoções e, com isso, a exploração das emoções. Mas não só nesse sentido. As emoções também são utilizadas como gatilhos, as emoções também são utilizadas como instrumentos de associação ou dissociação de coisas. E também nesse caminho há uma gamificação da vida. A vida, ela se torna um jogo em seus diversos planos, E com esse jogo que se torna a vida, na sua família, seu trabalho, na sua vivência em associação com outras pessoas, você tem
todo um caminho em que você tem que superar os obstáculos e com isso, no fim, chegar à recompensa. Nesse chegar à recompensa, você passar por uma emoção de vitória. E dentro dessa emoção de vitória, as pessoas vão se colocar aí, né, como, na verdade, autoexploradoras, porque não há ninguém que está objetivamente explorando um passo a passo, mas ela mesma vai autoexplorar-se, ela mesma vai se dominar-se conforme o domínio mental, conforme o domínio da sua mente, conforme a psicopolítica aplicada sobre a sua psique, ela vai agir conforme ditado pelos detentores dos meios informacionais, são os meios de produção desse capitalismo informacional. E com isso, nós temos a necessidade de perceber que é necessário nos atentarmos se é o que nós desejamos para o futuro, uma alienação dos meios de escolha, uma expropriação do ser humano da possibilidade da vida, uma expropriação do ser humano do que ele se considera como ser humano e o seu estabelecimento como uma coisa que é de detenção de outras pessoas. Eu tenho duas séries que são muito interessantes para que a gente possa perceber as consequências nefastas disso. Uma série é o Jang-Yi, que a gente já abordou aqui no canal, em que as pessoas são literalmente expropriadas da sua identidade, massificadas enquanto um cérebro artificial, para que sejam exploradas das mais diferentes formas possíveis. Aí é a aplicação máxima da transformação das pessoas em dados para que sejam explorados numa sociedade hipercapitalista, né? E além dessa série, a gente tem uma outra série que chama Westworld, em que durante as temporadas foi se trabalhando a questão do livre-arbítrio e a questão da identidade da pessoa como ser humano, o que estabelece alguém como ser humano, e se chega ali numa sociedade humana que não é muito diferente de uma sociedade robótica, porque aquela sociedade que se pretendia humana era controlada por uma inteligência artificial que ditava, através do recolhimento de dados, qual seria o futuro e quais seriam os papéis sociais cumpridos pelas pessoas. E as escolhas que as pessoas pensavam que eram delas eram, na verdade, ditadas justamente por esse sistema de determinação do inconsciente das pessoas. E as pessoas que acabavam destoando, que acabavam sendo idiotas, eram retiradas da sociedade na medida da necessidade para estabelecer a harmonia social. E é muito interessante que essas ideias sobre esse capitalismo de consumo, esse capitalismo da emoção que nós temos hoje, que Han trabalha durante esse livro, nós tenhamos uma percepção dessa construção. Então, essas foram parte das ideias que Han traz no livro. Eu achei que elas são muito pertinentes para a nossa sociedade. Eu recomendo a vocês que leiam o livro e compartilhem aqui o que vocês conseguiram pegar e o que vocês acharam também das minhas ideias que eu construí sobre o livro. Todas essas ideias que eu apontei para vocês não são minhas ideias, são ideias que eu extraí do livro do Han. É claro que nós temos que ter o senso crítico e perceber nas nossas experiências, na nossa vida, o que está mais adequado ou menos adequado, o que está mais propenso à verdade, o que está mais propenso à mentira, ou o que está mais propenso à incoerência ou à coerência. Isso é algo que é natural de nós estabelecermos por meio de um diálogo. Só que é necessário o diálogo, né? Então é necessário que a gente converse sobre o livro para que isso seja possível ser realizado. Nas percepções que eu realizo da sociedade atual, por meio das diversas observações que realizo, por meio das ferramentas que percebo, das notícias que leio e também das formas de reprodução do capital que estou vendo nos dias de hoje, as ideias do Han são plausíveis em muitas das suas colocações. As ideias que ele coloca são muito plausíveis.
Então, eu vejo como também, eu uso então esse livro como suporte para a gente perceber que as distopias vistas nessas séries não estão tão longe de serem, infelizmente, não estão tão longe de serem aplicadas e parece que para alguns são um sonho, né? Existem pessoas que se colocam como dentro de uma percepção de louvação aos dados e percebem esse recolhimento dos dados como uma nova tara, e Han chama isso de dataísmo, como uma corrente filosófica que estabelece a percepção de que é necessário recolher todos os dados e metrificar tudo que é possível, e os dados os dados são fontes fidedignas e confiáveis para se prever a psique e o futuro das pessoas. E com isso você vai estabelecer aí algo que é muito perigoso em muitos sentidos para a nossa sociedade, ainda mais a brasileira, em que nós temos como objetivo constitucional, social, de estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária. Não é possível nós estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária num ambiente em que esses meios informacionais são dominados por grandes corporações privadas que buscam ditar o futuro das coisas conforme as suas necessidades egoísticas de lucro, ou de luxo, ou as autopercepções sobre o que deva ser o futuro em seu encastelamento olímpico como deuses ou pretensos deuses do amanhã e do hoje. Então, é necessário que nós, enquanto coletividade, tenhamos essa consciência, né? Não podemos ter aí um fechar de olhos quanto a todo esse panorama que se mostra a nossa vida social e nos entregarmos a essa equacionalidade em que nós somos meramente ferramentas de um sistema de exploração humana em que nós, humanos, acabamos como exploradores de nós mesmos. Então é importante que nós refletirmos, como eu já apontei. Fica aí a recomendação do livro, os apontamentos sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje e até mais.